1925, Le Corbusier apresentou um plano para Paris. Ele propunha demolir o centro histórico, 240 hectares de ruas medievais, mansões, igrejas, quarteirões construídos ao longo de séculos e substituir por 18 torres idênticas, alinhadas como peças de xadrez. O plano foi rejeitado, mas a ideia não. A ideia era simples: o homem tem necessidade. A arquitetura deve servi-las. Tudo que nos serve é obstáculo. Essa ideia ganhou, e nós vivemos dentro da vitória dela. Então eu quero te fazer uma pergunta que parece pequena, mas não é. O que acontece quando você decide que o homem é uma função? Eu não estou falando só de arquitetura. Eu estou falando do que cada prédio confessa sobre quem construiu pensa de você. Porque um prédio não é neutro. Ele é uma declaração. E a cidade inteira é o conjunto de todas essas declarações. Você respira isso sem saber. Eu nasci numa cidade construída de qualquer jeito. E o pior, o pouco que era bonito dela deu lugar ao que era funcional. Quanto mais eu piso em lugares que foram construídos com outra resposta, outra forma de resposta, mais essa diferença dói. Então, o que essas nossas cidades estão confessando sobre o que pensamos do homem? A arquitetura tradicional materializava três coisas que hoje a gente despreza: ordem, sentido do sagrado e a permanência. Começo pela ordem. Em Viena, quando eu cheguei ao centro antigo, eu fiquei encantado. Eu não imaginava que a cidade fosse daquele jeito. Não foi um detalhe isolado, foi o conjunto, a coerência e o cuidado com os detalhes. O clássico não tem medo do detalhe. Existe uma hierarquia visual. Você sabe onde é a entrada, onde é o topo, onde é o fundamento. O minimalismo moderno tenta nos convencer de que a igualdade é a estética suprema. Paredes lisas, sem começo nem fim. Quando você retira a hierarquia de um prédio, você retira a bússola do homem. Pesquisadores fizeram um experimento com rastreamento ocular em Boston. Mostraram duas fachadas, uma brutalista moderna e outra clássica de 1713. Na fachada moderna, o cérebro tratou o prédio como um obstáculo. As pessoas literalmente evitavam olhar. Levou 6 segundos só para poder fixar o olhar em alguma coisa. E na fachada clássica, menos de segundo, de 5 segundos já estava tudo identificado. Entrada, espaço, tudo compreendido. O corpo corresponde antes da consciência. Chamam de frescura, e eu chamo de ordem. Então pega dois imóveis. Mesmo bairro, mesmo preço, mesmo tamanho. Um tem telhado de verdade, janela com proporção, fachada com algum cuidado, e o outro é uma caixa de concreto, com telhado plano e vidro espelhado. E aí você me diz aí, qual você prefere viver? Você pode chamar de gosto, mas seu corpo ele já respondeu antes de você. E quando você afasta o zoom, quando o contraste não é mais entre dois imóveis, mas entre duas versões de mundo inteiras, a subjetividade vai embora. Paris, centro histórico. Boulevards com fachada de pedra, proporção entre janela e parede, cornija no topo, base no chão, uma rua que te diz onde você está. Chandigarh, capital do Punjab na Índia. Planejada e construída por Le Corbusier. Recursos públicos, planejamento total e intenção declarada. A mesma mão que escreveu "A casa é uma máquina de morar", construindo uma cidade inteira do zero. Mesma origem de recursos, mesma escala, visões de homens diferentes. Quase ninguém prefere Chandigarh. Beleza tem uma margem subjetiva nos detalhes, mas quanto mais extremo o contraste, mais objetiva ela fica. O segundo pilar é o que eu chamo de sentido do sagrado. E eu não preciso ser religioso para poder te mostrar o que isso significa na pedra. O gótico pega a pedra, uma das coisas mais pesadas da terra, e a transforma em rendas que sustentam vitrais. A luz ela não te atinge de qualquer jeito. Ela é filtrada, ela é escolhida. Na modernidade, vidro espelhado que reflete violência ou não deixa exposto numa transparência vulgar. Perdemos o mistério, e sem mistério, a vida vira apenas um balanço contado. Por isso as igrejas góticas, mesmo vazias, silenciam quem entra. O que me irrita vai além do material barato. O que me irrita é que ninguém mais constrói pensando nos netos. E quem constrói perguntando: isso vai durar? Isso merece ser preservado? Você sabia que a Catedral de Colônia na Alemanha levou 632 anos para poder ficar pronta? Isso mesmo, 6 séculos. Como era a cabeça de um homem que assentava pedra, sabendo que nem os bisnetos iam ver o topo? Fé, sim, claro, mas também a civilização. E aqui tem uma ironia brutal. Concreto armado, o material favorito do modernismo, tem vida útil de 50 anos.
Na prática, muitos racham em 10, 20 anos, porque o aço de dentro ele enferruja. O Panteão de Roma tem 1900 anos. A estrutura nunca falhou. Os aquedutos romanos ainda transportam água em algumas regiões da Europa. As estradas que eles construíram ainda existem sob o asfalto de cidades inteiras. O Ministério da Educação no Rio de Janeiro foi inaugurado em 1945 e em menos de 80 anos já exigiu uma intervenção estrutural. O aço interno enferrujou. A diferença está no material e a pedra não enferruja. A gente constrói prédio para durar 40 anos, mas na verdade deveria construir para durar 1000. E o pior, vende isso como moderno. Fazer um telhado de verdade, madeira de lei, telha cerâmica, exige um carpinteiro especializado. É caro, é demorado. A laje plana com uma mureta em volta para poder esconder é rápido e barato. Mas eles te cobram como se isso fosse sofisticação. O construtor já foi embora com o lucro e você ficou com a manutenção. Minimalismo virou desculpa para poder construir menos e te cobrar mais. O minimalismo moderno não foi feito para você viver melhor. Foi feito para ser replicado rápido e vendido fácil. Casa virou ativo financeiro, genérica, sem identidade. Pronta para revenda. Quanto menos personalidade, mais líquida. No Brasil, a gente tomba apenas as fachadas e, quando tomba, preserva a máscara e destrói o rosto. Você imagina Paris aceitando isso no centro histórico? Ela não aceitou, porque eles entenderam que a cidade é herança, que ela não é um produto. Mas aqui isso passa, porque no fundo a gente não acredita que o que a gente constrói importa. E quando você não acredita que o que constrói importa, você constrói lixo. Depois você vive nele e depois você acha que isso é normal. Mas o problema não para no material. Vai além da estética. O problema é filosófico. Você anda pelas ruas e você vê apenas caixa, selva de pedra. E isso molda as pessoas. Ruído no céu, fiação, bagunça, grade e barreira nos muros. Você vê medo e abandono nas ruas. E quando ninguém se importa com a forma, a conservação ela vira piada. A rua vira lata de lixo. A cidade deixou de ser desenhada para quem vive ali e virou uma engrenagem para carros. Quando você anda numa rua de fachada, monótona, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe. Você sente tédio, você sente vazio. Numa rua com fachadas variadas, o cortisol cai. Você sente vitalidade. A arquitetura mexe com a sua química. E não é só o psicológico, é o físico também. Séculos de sabedoria climática, beiral largo, janela sombreada, ventilação cruzada, tudo isso jogado fora. O beiral não era enfeite. Ele protegia a parede da chuva e do sol direto. Evitava mofo, evitava que a casa virasse um forno. E no lugar, agora a gente tem caixa de vidro copiada da Europa, aplicada no sol escaldante do Brasil. O construtor economiza. Ele não faz beiral, não faz brise, não faz nada. Ele lucra mais na venda. E você herda uma conta de luz eterna compensando a burrice climática que ele embutiu no projeto. Privatizaram o lucro da construção barata e socializaram o prejuízo da sua carteira. O lazer vira algo que é pago. A rua vai ficando vazia. Você tem casa, você tem trabalho, mas onde você convive? Onde você encontra gente sem você precisar consumir, sem você precisar pagar? Esse lugar sumiu e com ele sumiu o nosso senso de comunidade. Rua vazia é rua perigosa. Impunidade gera violência. Violência gera medo e medo gera fortaleza. E quando todo mundo vive atrás da grade, a cidade vira um conjunto de prisões particulares. E a gente chama isso de normal. Le Corbusier dizia que a casa era uma máquina de morar. Mas o homem não é engrenagem. E a vida não é um processo industrial. Quando você trata a habitação como função, você mata o conceito de lar. O lar exige raízes e símbolos. Uma máquina você descarta quando ela quebra. Um lar você defende com a sua própria vida. E as nossas cidades de hoje? É depósito de máquina de morar, onde as pessoas elas estão esperando o próximo turno. Antes de continuar, vou dar voz à objeção mais honesta que existe aqui. Tem quem diga que a beleza clássica era financiada por exploração, que os grandes edifícios de cidades europeias foram pagos por sangue das colônias, que nostalgia do clássico é nostalgia de uma ordem que não devemos mais querer de volta. Essa é uma crítica séria e eu não descarto. Ela aponta para algo que é real. As pedras mais belas do mundo foram muitas vezes erguidas pelas mãos das pessoas que não escolheram erguê-las. Mas isso tem um erro grande de categoria. O panteão foi construído por escravos. Isso não faz o panteão feio. Não faz as proporções dele erradas.
A questão não é, devemos ter uma sociedade como a que construiu isso. A questão é, devemos construir como se nada que erguemos hoje mereça durar? São perguntas diferentes, e misturar elas é o que nos deixou com o que a gente tem. Olha a natureza. Uma folha é detalhe, uma borboleta é detalhe. O real é rico em detalhe. O físico Richard Taylor descobriu que padrões fractais, como os da natureza e da arquitetura clássica, reduzem o estresse em até 60%. Existe uma faixa matemática de complexidade que acalma o cérebro. Colunas góticas, telhados tradicionais, vitrais, todos operam nessa faixa. Superfícies lisas, fora dela. E você cansa sem entender porquê. O clássico nutre o olhar, o moderno agride. A arquitetura moderna se vende como neutra, mas ela é sensorialmente hostil. Antes de continuar, quero te dar uma ferramenta. Da próxima vez que você entrar em qualquer lugar, escola, hospital, praça, prédio público, faz 3 perguntas, rápido. E esse lugar me orienta ou me confunde? Ele me eleva ou me rebaixa? Foi feito para durar ou para ser algo descartado? 3 perguntas, 30 segundos. E você vai saber exatamente onde você está. Num lar, numa máquina ou num corredor de gado. Agora uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você fez um piquenique? Numa chácara alugada, num parque público, com segurança ou com dignidade? É difícil lembrar, né? Porque não existe. Ou porque o parque está largado ou cheio de proibições. Viena tem 120 metros quadrados de área verde por pessoa. Paris, 40. E São Paulo, 6. E desses 6, quanto realmente é seguro? Quanto você realmente usa? Quando isso não existe, a vida vira evento pago. Você é obrigado a pagar para você ter lazer. E a rua vira risco. Quando eu falo isso, não é utopia. Eu vi o oposto, eu andei no posto. O Parque General San Martin, em Mendoza, ele é repleto de famílias passando o dia, com cadeira, bola, crianças. Isso é entretenimento barato e honesto. Viena não é museu. Viena é lição de civilização. Ela te educa pelo olhar. E não é um prédio, é o conjunto. E é a cidade como alicerce. Existe um caso que sintetiza tudo o que eu falei. E esse é o nosso caso. Brasília não é só feia. Brasília é uma ideia. Niemeyer e Lúcio Costa, eles não falharam no projeto. Eles entregaram exatamente o que queriam. Uma capital que demonstra poder. Não serve ao cidadão. E aqui que está a virada que muda tudo. O problema não é que a arquitetura moderna é feia. O problema é que ela é honesta. Uma cidade escalonada para carro confessa que o pedestre não importa. Uma esplanada vazia confessa que o poder não quer ser visto de perto. Uma fachada cega confessa que quem está dentro não precisa de rua. Beleza não é detalhe. É declaração da intenção sobre quem merece dignidade. Quando a cidade é feia, ela está respondendo a pergunta que eu fiz no começo. O que é o homem? É uma função, é um veículo, é um consumidor. Leia os edifícios como você lê um rosto. Eles não mentem para você. E quando você aprende a ler eles, você nunca mais vai olhar para uma cidade da mesma forma. Então a gente volta à pergunta. O que acontece quando você decide que o homem é uma função? Você constrói caixas, você elimina o beiral, você achata o telhado, você remove o ornamento, você privatiza o parque, você afasta a capital. E depois, décadas depois, o homem acorda vivendo dentro da resposta que alguém deu sobre ele. E ele acha isso normal. Beleza não é adereço. Ela é a própria estrutura da sanidade. Viver cercado de feiura degrada o caráter. Ela sussurra todo dia que o mundo é hostil e sem sentido. Quando você se esforça para colocar ordem no seu espaço, você resiste. Você afirma que o caos não tem a última palavra. Aceitar não é passividade. Aceitar é uma posição. Você ensina ao mercado o que tolera. Você ensina aos seus filhos o que é normal. Você ensina ao seu bairro o que merece cuidado. Recusar o feio como normal é um ato filosófico antes de ser um ato estético. A cidade não é o problema, ela é o retrato. E você decide se você aceita ou não essa semelhança. Toda semana no Lastro, um argumento que você não vai ouvir em outro lugar.